Glória a Deus. Mais uma semana, felizes nós estamos em adorar o nome santo do Senhor e nos regozijar em sua presença e poder também em comunhão estarmos juntos, aonde o Espírito Santo do Senhor faz a obra, cura, batiza, transforma, edifica a vida. Mas nós viemos aqui buscar mais e mais do Senhor, compreender mais da sua palavra, e quando nos achegarmos à casa do Senhor, se acheguemos mais para ouvir. Nós temos muito a aprender da palavra do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada é um livro onde nós e os nossos corações, ao lermos, tomamos para nós princípios para que possamos direcionar a nossa vida. Amém, irmãos? Não são apenas histórias que nós estamos lendo, não são apenas algo que vai mexer com o nosso coração, mas é algo que tiramos para que a nossa vida possa ser o que? Edificada. Não é simplesmente uma palavra a qual nós lemos e traz sobre nós uma autoajuda. Pelo contrário, é uma ajuda do alto, do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Então, temos que ter fé e aprender a viver de acordo com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é promessa para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é poder. Quando nós mencionamos a palavra de Deus sobre a nossa vida, a autoridade está na palavra. É ela que surte efeito, porque a Isaías 55 vai dizer que a palavra do Senhor não volta vazia. É a palavra dele mencionada, que não tornará vazia para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. É ela que vai frutificar, é ela que vai trazer bênção sem limite sobre a sua casa, quando nós sobre ela proferimos. O nome do Senhor é maravilhoso e é sobre a palavra que nos dá essa autoridade, ao nome de Jesus, que nos faz crescer de fé em fé, de graça em graça, para a honra e a glória do nosso Deus. Então, quando subtraímos a palavra do Senhor para a nossa vida e andamos sobre essa palavra, nossa vida automaticamente é abençoada por Deus, porque a palavra de Deus é bênção, é poder, é escudo, é proteção, é libertação, é transformação, é conhecimento, é sabedoria, é cura, é edificação para a nossa vida. Então, que tenhamos todos nós o conhecimento e possamos nos aprofundar sobre ela a cada dia. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 12. João capítulo 16, versículo 12 diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Aleluia, Senhor Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade de trabalhar essa noite. Que Ele possa tocar em nossos corações, Senhor Jesus, trazendo aquilo que nós precisamos, aquilo que necessitamos para a mudança, Senhor. O homem nada pode fazer, a tua glória, a tua presença e a tua graça, Senhor, é que transforma a vida do homem. E ninguém pode ir, Senhor, a ti, sem tu mesmo, Pai, através do teu Espírito não chamar. Assim como tu diz em Hebreus, Senhor, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Pai, não deixa o nosso coração endurecido. Pai, não deixa o nosso coração passar, Pai querido, a deixar de ouvir a tua voz. Mas como está escrito, que o teu Espírito nos ensine, que o teu Espírito nos oriente,
que teu Espírito toque profundamente em nossos corações, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim também, Pai, nós nesse momento, no teu nome, que é poderoso, que está acima de todo nome, repreendemos, Deus, toda a obra do inimigo, todo o poder das trevas, seja repreendido na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Tu que sondas e conheces os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo teu caminho de vida, pelo teu caminho, pelas tuas veredas, a qual tu há de aplanar, Senhor, para que por ela nós possamos andar em ti e viver a tua graça. É o que eu te peço e te agradeço nesse momento. Amém e amém. Podemos assentar. Glória a Deus. O Evangelho de João, o Evangelho que explica sobre nós uma promessa, a qual nós já havia profetizado no Antigo Testamento, que era a promessa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Era a promessa a qual Deus nos ensinaria e nós andaríamos conforme a sua vontade. Uma promessa a qual já foi dita desde antigamente, lá ainda no livro de Gênesis. Uma promessa há sobre a nossa vida, há uma determinação sobre nós. Deus nos criou para que com Ele nós tivéssemos a comunhão, a adoração, para que com Ele nós tivéssemos a intimidade, tivéssemos um relacionamento. Não é à toa que nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, nós encontramos Deus falando com o homem diretamente. No capítulo 1, Ele dá ordem à terra, ao universo na criação. No capítulo 2, Ele faz a menção novamente de como Ele criou o homem e como Ele se relacionava com o homem desde o princípio. Como Ele falava, como Ele dizia, aonde Ele chegava, a comunhão que Ele tinha com Adão no paraíso, até que aconteceu o pecado e o homem foi afastado de Deus, a ponto de não ouvir claramente a sua voz. E como diz as Escrituras, o homem é carne. E no capítulo 6 ele diz: por causa dessa carne o meu espírito não contenderá com o homem. E ali nós perdemos diretamente a ouvir a voz de Deus e começamos a nos afastar por causa do pecado. E o pecado colocou essa inimizade a ponto de nós não ouvirmos mais a voz de Deus, mas ouvirmos uma voz que o mundo chama a voz do coração, né? O problema do coração é que Jeremias profetizando vai dizer que enganoso é o coração do homem. O nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele tem ego, porque nós somos seres humanos cheios de vaidade, cheios de ego, cheios de soberba no nosso coração. Tanto que muitas vezes nós vamos nos perder, achamos que estamos fazendo bem para alguém, quando na verdade nós estamos nos autopromovendo, ao invés de fazer algo para alguém, sem contar ali com o nosso ego. Nós vamos encontrar no nosso coração emoções que muitas vezes nós agimos não pela vontade de Deus e não por uma regra que Deus colocou sobre a nossa vida, mas nós vamos agir pelas emoções, e essas emoções muitas vezes nos levam pelo lado errado do caminho. O que molda o coração do homem diante dessas circunstâncias se chama palavra. Pastor, eu queria mudar o meu coração, palavra. Eu queria transformar a minha vida, palavra. Porque tudo que pode mudar o seu coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a tua vida e colocar o teu coração de acordo com a vontade de Deus. É a palavra que nos dá o direcionamento, as diretrizes, para que quando o nosso coração sentir o desejo de fazer algo que não é da vontade de Deus, nós encontramos a palavra, que é poder sobre a nossa vida e tem autoridade sobre o nosso coração. Quando repreendemos a nossa vontade e os nossos desejos, é aqui que eu falo que a palavra tem poder. Nós olhamos para o nosso coração e colocamos a palavra de Deus, assim como o salmista, que um dia disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra nos livra do pecado.
A palavra nos livra dos nossos desejos, a qual nos levam a pecar, das nossas cobiças, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa vaidade. A palavra nos direciona. E essa palavra que é revelada através do Espírito de Deus, que nós devemos seguir. Essa palavra aponta para essa promessa. Essa palavra, ela indica a promessa de Deus. A autoria da palavra é do Espírito Santo. Nós podemos entender sim que os livros da Bíblia foram escritos, uns por Moisés, outros por Paulo, por os profetas de Deus, Jeremias, Isaías. Porém, nós entendemos que a palavra foi totalmente direcionada pelo Espírito de Deus. E não há como você entender a palavra sem o Espírito Santo da verdade, o autor dela, aquele que fez com que os profetas, direcionados pelo Espírito de Deus, escrevessem todas essas regras, todos esses títulos, todas essas histórias, para que por ela nós podemos andar, a ponto de Jesus escrever que ele e nele está o cumprimento da lei e dos profetas. Essa é a palavra que traz esse direcionamento e que também traz essa promessa que nós acabamos de ler, o Espírito Santo da verdade. E esse texto, esse livro, o livro de João, é o que mais vai falar sobre essa promessa, é o que mais vai testificar sobre essa promessa sobre a nossa vida, é o que mais direciona para que a gente possa entender quem é o Espírito de Deus, quem é essa pessoa a qual Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, eu vou, mas virá outro, o Consolador, ele virá, ele dirá a vocês aquilo que ele recebeu de mim. E quem é o Espírito Santo? Quem é Deus na história? Quem é Jesus diante de toda essa história? E quem é essa promessa que vai trazer sobre nós esse direcionamento? Essa promessa que vai revelar sobre nós o caminho a qual nós devemos seguir. Essa promessa não é uma promessa comum. Essa é uma promessa de redenção e é um selo. Essa promessa, ela não é uma promessa a qual nós olhamos dizendo assim: se recebermos, amém, se não recebemos, também não, amém. Não, pelo contrário, essa promessa nós encontramos em Efésios, Paulo dizer que essa promessa é o selo da redenção. O que isso quer dizer? Nós só subiremos ao céu diante de um selo, e esse selo se chama Espírito Santo da verdade. O que é isso, pastor? Não é simplesmente as tuas boas obras, é o selo do Espírito Santo que nos levará ao céu. É Ele sobre a nossa vida, é a testificação dele sobre nós, e nos vai fazer caminhar e receber a herança eterna em Cristo Jesus. Nós, ao decorrer dessa história, nós vamos entender que desde o princípio João vem explicando a respeito disso. No João capítulo 1, ele vai olhar e vai dizer que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito, João capítulo 1 versículo 12, de serem chamados filhos de Deus. A saber que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Ele fala de um nascimento a qual precisa ser desenvolvido, a qual nós precisamos nascer e viver, para que a gente possa aprender a viver em espírito e em verdade. Para que a gente possa viver, nós precisamos nascer novamente da água e do Espírito. Só que para nascer de novo, para você que quer nascer de novo, é necessário deixar ensinar. É necessário deixar alguém te ensinar. É necessário colocar o coração a aprendizado. Dificilmente alguém, depois de ter crescido, depois de ter uma mente formada, se não deixar-se trabalhar, irá receber o Espírito de Deus. Porque muitas vezes, como eu falei, a nossa carne, ela tem egos e tem as suas vaidades, tem a sua soberba. Então imagine só, você querer crescer de novo, nascer de novo e receber a orientação de alguém. Imagine que você está cheio de verdades, imagine que você está cheio de razões, imagine que você está cheio de regras na sua vida. E quando você nasce de novo da palavra, alguém precisa ensinar você a como viver o reino de Deus. Alguém precisa ensinar você a viver novamente debaixo dessa graça. Mas nós precisamos entender que se você só vai aprender
se você for cheio do Espírito de Deus. Só o Espírito Santo de Deus nos leva a inclinar os nossos ouvidos e a aprender diretamente de Deus a nossa história, a nossa caminhada. Só o Espírito Santo de Deus vai redirecionar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Então João já começa a descrever: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. O versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Quando nós nascemos na vontade de Deus, nós temos desejo no nosso coração de aprender aquilo que é de Deus, de colocar o nosso coração a saber aquilo que é de Deus. Só que nós só vamos aprender se nós colocarmos nosso coração debaixo de um aprendizado. Jesus era uma promessa, o Messias era a promessa. No Messias está exatamente direcionada a promessa do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Eu quero viver debaixo da promessa de Deus, então nós precisamos estar em Cristo Jesus, porque somente em Cristo Jesus nós vamos viver a promessa de Deus sobre a nossa vida. Somente em Cristo Jesus, Ele é aquele a qual veio dar o exemplo, veio nos mostrar e nos direcionar para que nós pudéssemos receber a promessa. Essa promessa foi totalmente carimbada por João Batista, porque quando ainda no capítulo 1 ele está a descrever e a dizer que quando ele vai batizar Jesus Cristo, o que acontece? Ele diz que ele tem na sua intimidade algo, e esse algo é dizer: aquele a quem pousar a pomba do Espírito Santo é sobre ele, esse é que vai batizar com o Espírito. Ou seja, João batiza com água, mas ele está dizendo: vem ele é o prometido, ele vai batizar com o Espírito Santo de Deus, ele é que vai direcionar ao mundo o Espírito da verdade. Sobre ele está essa promessa, e João vai batizar Jesus e vai ver com os seus olhos os céus abrirem e do céu se manifestar dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse, o texto diz, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Enquanto João, a palavra batizar significa mergulhar. Enquanto nós mergulhamos em arrependimento, quando nós vamos ao batismo, e aquilo tem um simbolismo de sepultamento da carne, e aquilo tem um simbolismo de que nós morremos para a carne, para nascer em espírito, o simbolismo de uma aliança com Deus. O que nós estamos aqui dizendo é que Cristo Jesus nos mergulharia em Deus. Você quer mergulhar em Deus? Somente em Cristo Jesus. Você quer viver Deus? Em Cristo Jesus. Você quer se aprofundar em Deus? Em Cristo Jesus. Você quer viver essa promessa? Somente em Cristo Jesus. Ele é quem vai te mergulhar em Deus totalmente, porque sobre Ele está essa promessa do Espírito Santo, e é sobre Ele que nós temos que colocar os nossos olhos e os nossos corações, para que a gente possa aprender a viver em Deus. Eu quero ser cheio de Deus, Jesus Cristo. Nicodemos, um homem totalmente letrado, um príncipe de Judá, a qual sabe as leis, se encontra com Jesus, e ao olhar para Jesus ele diz: mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu faz se Deus não for com ele. Jesus, entendendo, e já vai logo pregando o evangelho a Nicodemos, dizendo: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos indaga e vai dizer assim: como pode um homem nascer de novo? Você que já aprendeu muita coisa, nascer de novo, aprender de novo, colocar a sua vida novamente, para que você possa aprender a viver em Deus, é necessário nascer de novo.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que você aprendeu da carne é carne, e está na hora de aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos viver sobre o Espírito Santo de Deus, é necessário nós nascermos do Espírito, e é quem vai nos ensinar a viver. É Jesus quem vai nos direcionar. É Ele que nos vai ensinar a receber sobre Ele, que está sobre Ele essa promessa. E Ele vai nos ensinar a receber do Espírito Santo da verdade. Aqui Ele está ensinando a Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Tudo que tu aprendeu sobre a carne, tudo vem da carne. Mas o que é nascido do Espírito provém de Deus. E Deus quer tocar os nossos corações, para que a gente possa nascer em espírito e em verdade, para que a gente possa viver essa promessa de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a gente compreender o Evangelho de vida. Senão, irmãos, nós olharemos, colocaremos a nossa visão e entenderemos aquilo que queremos. Senão, com nossos olhos humanos, com aquilo que nós aprendemos, nós damos discernimento, sim ou não? Sim. Nós só podemos direcionar algo com aquilo que aprendemos, sim ou não? É por isso que Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo: se tu nascer da carne, tudo que tu prover, tudo aquilo que tu interpretar vai ser da carne. Mas é necessário nascer do Espírito para que a gente possa aprender a vontade de Deus, para que a gente possa aprender o que Deus quer sobre nós. No capítulo 4, a promessa de João, a promessa do Espírito Santo, Jesus vai novamente falar sobre ela. Enquanto os discípulos estão indo para comprar alguma coisa, Jesus fica à beira de um poço, e nessa beira de um poço ele encontra com uma mulher, e ela vem tirar água, e Jesus pede água, e eles indagam sobre aquela água. E no final de tudo, Jesus disse: se você soubesse quem estava te pedindo água, Ele te daria água da vida. Se tu conheceres o dom de Deus é o derramado do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se tu conhecesses realmente o dom de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, tu pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Ele disse: Senhor, dá-me dessa água. Só que não está acreditando ainda. Ela acredita que ele seja um profeta por revelação, mas na verdade ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está prometendo é uma vida em Deus, uma vida mergulhada em Deus. E aqui nós encontramos algo importante para o Evangelho. É quando o próprio Jesus diz: Deus é Espírito. Deus é o que, irmão? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pergunta é: o que é o seu espírito? O que é o espírito para você? Se nós devemos adorar Deus em espírito e em verdade, o que é o espírito para a nossa vida? Como nós podemos adorá-lo? Se Deus é Espírito, nós encontramos que aqueles, lá no capítulo 1 que nós estávamos descrevendo, capítulo 1, versículo 12, que aqueles que nasceram, aqueles que Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, não nasceram da carne e nem do sangue, mas nasceram da onde? Se Deus é o Espírito, o texto completa dizendo: eles nasceram do Espírito de Deus. O Espírito Santo da verdade é Ele quem nos faz nascer em Deus, para que a gente possa viver a obra de Deus. Por isso não há cristão se não ter o Espírito Santo de Deus. Eu posso falar do Evangelho, eu posso até falar algo de Jesus, mas é o Espírito Santo que dirige os passos de um cristão que vive no Evangelho de Cristo Jesus verdadeiro. É o Espírito Santo da verdade que nos faz praticar as leis a qual o próprio Jesus testificou. Sem Ele nós não podemos
viver. Sem Ele nós não podemos direcionar os nossos passos. Tudo se torna difícil. Sem Ele, quando nós olhamos e somos enganados, a vontade que a nossa carne tem é de enganar também. Sem Ele, quando nós somos trapaceados, a ira que a gente sente é de trapacear também. Sem Ele, a raiva que nós sentimos dá vontade de praticá-la. Sem Ele, a mentira que vem na nossa mente dá vontade de fazer. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nós não podemos seguir a nossa vida. Se eu quero andar na verdade, viver na verdade, é necessário o Espírito Santo de Deus, porque Ele convence a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. Ele que faz nós andarmos no caminho de vida, sobre o direcionamento da palavra. É por isso que nós lemos, mas muita gente não pratica. Por quê? Porque está faltando Espírito. Pode ler, mas sem o Espírito não tem como praticar. Pode até entender, mas sem o Espírito não tem como andar. Pode até pegar lá a sua Bíblia e ler, olha que coisa maravilhosa. E muitos dizem assim, o que adianta tu ler, mas não praticar? O que está faltando nessa parte de ler e praticar? O Espírito Santo de Deus. Por isso eu leio, mas não pratico. Porque o Espírito Santo é fundamental. Por isso eu leio, mas não vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo é fundamental. Enquanto ele não toca o coração, nós apenas lemos. E essa mulher aqui, do capítulo 4 de João, pode até ser simples, mas é uma mulher entendida. Ela diz, nossos pais adoravam nesse monte. Aí Jesus diz assim, mas vocês não sabem quem vocês adoram. Nós judeus sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ela diz, eu sei que o Messias adivinha. Ele disse, sou eu que falo contigo. Quem é que está falando? A promessa do Espírito Santo está dizendo para ela, quer adorar de verdade? Está aqui, Jesus Cristo, eu posso te levar à verdadeira adoração. Quer viver de verdade? Está aqui, Jesus Cristo, eu sou o dono da promessa do Espírito Santo sobre a sua vida. Quer viver o direcionamento da palavra? Está aqui, Jesus, eu sou aquele que vou derramar sobre ti o Espírito Santo, para que tu possa viver as palavras com qual eu vou direcionar a tua vida. Senão tu vai só ler, mas sem o Espírito tu não vai praticar. Não, tu vai só ler, mas aquilo que tu aprendeu vai contender com aquilo que tu leu. É quando você lê uma coisa, mas aquilo que você aprendeu na carne contesta aquilo que você aprendeu. Aquilo que as Escrituras dizem assim, você não pode fazer isso, você contesta aquilo, sabe por quê? Porque tu aprendeu na carne, a carne militando contra o Espírito está dizendo não faça, mas a carne está dizendo faz. O que nós aprendemos na carne milita contra o nosso Espírito. O que nós aprendemos na carne vai militar contra aquilo que Jesus nos ensinou, porque aquilo que Ele nos ensinou, como Ele mesmo disse, aquilo que eu vos tenho falado não é de mim mesmo, mas é do Pai que me enviou. O Pai que me enviou deu-me autoridade para pregar a palavra, para anunciar a palavra a vocês, porque Ele disse para nós, olha, eu não julgo vocês, porque no grande dia já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho digo, vos julgará nos últimos dias. É a palavra. Ele diz, eu estou aqui como aquele que vai derramar a promessa para que você possa viver a palavra. Mas quem é nascido da carne milita contra a palavra do Espírito. Porque se Jesus recebeu a palavra através do Espírito Santo de Deus, a palavra tem autoridade. E o Espírito de Deus nos leva a viver a palavra que foi revelada em Espírito. Então o que nós aprendemos na carne milita contra a palavra do Espírito. Por quê? Porque não vivemos em Espírito, nós vivemos na carne. E quando vivemos na carne, não queremos aprender aquilo que o Espírito Santo nos direciona.
Porque o nosso conhecimento da carne milita contra o conhecimento do Espírito. Aí nós não queremos viver em Espírito, mas queremos viver segundo o nosso conhecimento. Jesus direciona essa mulher e diz: eu tenho um dom. Você conhecesse o dom de Deus, ou seja, você quisesse receber o dom de Deus, que é o Espírito Santo, tu me pediria, eu te daria água. É a representação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. A água da vida, a qual o Senhor tem para derramar sobre mim, sobre você, para que sejamos limpos e possamos aprender em Cristo Jesus. A revelação: Deus é Espírito. Então tudo, quando Jesus está testificando no Novo Testamento, dizendo: o Pai me deu, Ele está dizendo: o Espírito Santo me direcionou, me revelou. E nós vamos entender isso no decorrer da caminhada, que Jesus vai nos ensinar, para que a gente possa receber do Espírito Santo, para que a gente possa entender que tudo que Ele escreveu, que tudo que Ele nos deu aqui, tudo que Ele falou, foi através do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o dono da promessa. Jesus nos revelou mais uma vez, em João capítulo 6, no versículo 65, dizendo: por causa disso eu falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não for lhe concedido pelo Pai. Ele está dizendo: ninguém pode vir a mim, se o Espírito Santo de Deus não o trouxer. Você sabe por que você não vai atrás de Jesus? Jesus já até te chamou. O Espírito Santo já até falou ao seu coração. Ele quer até trazer, só que você resiste à voz de Deus. Você resiste à voz do Espírito Santo. O próprio Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Espírito não trouxer, se o Espírito de Deus não trouxer. Ninguém pode vir se o próprio Deus não trouxer a mim. E ele ainda diz mais: e aquele que Deus trouxer a mim, de maneira alguma eu o rejeitarei. Nós somos aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo muitas vezes no nosso coração. Quantas vezes o Espírito Santo não nos leva ao arrependimento? Quantas vezes Ele nos fala ao coração e nós rejeitamos a sua voz? Quantas vezes Ele nos dá o direcionamento para que nós possamos andar e nós rejeitamos a sua voz? Quantas pessoas muitas vezes vêm à igreja, o Espírito Santo fala com ela e diz assim: eu quero te levar até Cristo Jesus, para que a tua vida seja mudada. E quantas vezes dá uma guerra na mente, dizendo: para que eu vou hoje, se amanhã eu vou fazer a mesma coisa? Para que eu vou hoje, porque eu não sei se a minha vida vai mudar? Para que eu vou fazer isso, se a minha mente está totalmente contrária àquilo que eu vou fazer, ou seja, resistindo à voz de Deus? Você não pode mudar nada. Você não pode quebrar nada. Quem muda a sua vida é o Senhor Jesus, o nome dele que é poderoso, não é você. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você possa compreender e viver a palavra dele, você por si só não vai viver. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no seu coração, não direcionar a sua vida, não te levar ao arrependimento, não pense que você sozinho vai conseguir, porque você não vai. É o Espírito Santo de Deus que nos faz viver a promessa de Deus. A nossa promessa está em Cristo Jesus, e sem Ele nós não viveremos a vontade de Deus na nossa vida, porque Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai se não passar por Cristo Jesus. A promessa, a herança, o poder do eterno revelado à humanidade, para que pudesse trazer transformação à vida do homem. Ninguém pode viver Cristo Jesus, ninguém pode viver em Deus sem Cristo Jesus. Você sabe por que todo mundo pula direto?
Você sabe por que todo mundo pula direto, não precisa de Deus e já diz que é filho de Deus, sem ter Jesus? Porque Jesus tem uma palavra a entregar. E quando eu pulo de Jesus, quando eu pulo do mundo diretamente para Deus, sabe o que é? O que é, pastor? Eu não quero viver a palavra. Eu quero dizer que eu tenho Deus, mas sem passar pela palavra. Por quê, pastor? Porque se passar pela palavra, vai encontrar o texto dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha palavra vai curar a tua alma. A minha palavra, através do Espírito Santo, vai te libertar. Se viveres em mim, verdadeiramente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque não querem vir até Jesus e vão diretamente a um caminho que não existe. Porque em Jesus tem palavra, em Jesus tem direcionamento, em Jesus tem ensinamento para viver de acordo com o Pai. Aí eu pulo. Eu tenho um Deus na minha vida. Sem Jesus, eu vivo em Deus. Sem Jesus, sabe o que nós temos? Todos, sem exceção na humanidade, as misericórdias de Deus. E não herança eterna, não herança de vida eterna em Cristo Jesus. E as misericórdias de Deus, ela é diferente. Toda a humanidade, sem exceção, tem a misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é aquilo que aparece a primeira vez em Gênesis, quando ele vai tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Você sabe que é a misericórdia de Deus que nós temos? A misericórdia de Deus é quando Abraão vê aqueles 3 anjos, vai ao encontro dele e pergunta o que eles irão, e o próprio Deus vai olhar e vai dizer: acaso ocultaremos alguma coisa de Abraão? Acaso ele não tem a promessa de Deus? E vai falar: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, que está onde? Em Sodoma e Gomorra. É a primeira vez que a misericórdia de Deus vai aparecer, a palavra. Porque quando o anjo chega lá e diz assim: pega tudo que tu tem, pega os teus genros, pega a tua família e sai, porque eu vou destruir a terra. Aí Ló fica olhando para trás, porque tem sentimento, tem emoção. Ele vai demorando e o anjo dizendo: sai, sai. Aí o texto vai dizer assim: por causa da misericórdia do Senhor, o anjo toma a mão dele e leva ele para fora da cidade. Sabe o que é isso? Misericórdia. É para te ser destruído, mas Deus envia o anjo, toca na tua mão e diz assim: eu vou te tirar daí. Por causa da intercessão de alguém chamado Abraão, que Abraão intercedeu por Ló. Mas Ló está preocupado com aquilo que ele se envolveu. Ló está preocupado com as suas emoções. Ló está preocupado com o sentimento, porque o ser humano é assim. Enquanto o anjo está dizendo sai, ele olha para trás e está olhando para a sua família, está olhando por aqueles amigos que ele encontrou. Enquanto o anjo de Deus está dizendo sai daqui, porque a terra vai ser destruída. Sabe, tem coisas que Deus está dizendo: sai, te aparta, porque senão tu vai sofrer consequência de destruição, de engano, de mentira. E às vezes nós somos libertos pela misericórdia de Deus, que pega a nossa mão e nos aparta. Foi o que aconteceu com Ló. Pelas misericórdias, Deus toma a mão dele e tira ele do meio da destruição. Sabe por quê? Porque nós, pelo nosso sentimento, muitas vezes nós não queremos sair. O ambiente é miserável. O relacionamento é doentio. A situação é complicada, mas por causa das emoções a gente não deixa. Tá tudo dando errado, é um fracasso, e as emoções não deixam a gente largar. Ló está olhando para trás porque ele tem um relacionamento, sim ou não? A ponto de Deus chegar e dizer: pela misericórdia eu vou te tirar dessa destruição. Mesmo que você não tenha força, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor te dará a sua misericórdia para que você possa se livrar. Porque tem coisas na nossa vida que nós não temos força. Tem coisas na nossa vida que nós não temos a atitude, nós ficamos
estáveis, inertes. A gente não consegue, a gente vê que está tudo errado, a gente vê que está tudo caindo, a gente vê que está tudo perecendo, mas a gente não tem uma atitude. São as misericórdias de Deus que se levantam e trazem libertação, trazem cura e trazem livramento sobre a nossa vida. Essa é a diferença da misericórdia de Deus e aquilo que é a promessa de Deus, o Espírito Santo da verdade sobre a nossa vida. Esse Espírito Santo nos levará e nos direcionará para que a gente possa tomar as nossas decisões. Jesus, em João, ele vai testificar dessa promessa corriqueiramente em cada capítulo. É festa do tabernáculo, ou festa das águas, né? Aonde na festa do tabernáculo se junta, joga água no altar até que transborde. Uma festa onde celebra a água que jorrou da pedra no deserto. E é por isso que nós não celebramos festa judaica, porque nós vivemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vivemos em Cristo Jesus e não precisamos de festa judaica. Nós vivemos em Cristo Jesus e tudo apontava para Ele. Nós vivemos em Cristo. Jesus é tudo que precisamos. Por isso que na festa dos tabernáculos ele fica no altar e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é o homem que faz isso, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer jorrar na sua vida rios de Deus, a ponto de onde você passar a trazer vida em Cristo Jesus. E sobre essa promessa, Jesus vai apontando a cada dia essa promessa sobre as nossas vidas. Essa promessa que estava profetizada, os antigos já olhavam e viam essa promessa dizendo: nós precisamos, Deus irá derramar. Joel, o profeta, profetizou e disse que nós receberíamos da promessa do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nos ensinaria a viver sobre a sua promessa, viver nele. O próprio Deus nos ensinaria. Então o Espírito Santo de Deus, revelado em Cristo Jesus, nos traz essa promessa. Jesus, que é o Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Deus único, o Deus verdadeiro. A outra questão que nós olhamos no livro é que aqui tem a maior revelação de Cristo Jesus e de quem Ele é. O texto do capítulo 10 e versículo 29 diz assim: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Capítulo 4 ele diz que Deus é Espírito. Capítulo 5, no capítulo 10, no versículo 29, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele está dizendo: eu e o Pai somos um. Deus é o que, irmãos? Diga: Deus é Espírito. Jesus está dizendo: eu e o Pai somos. O Espírito de Deus revelado em Cristo Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Se Ele e o Pai somos um, a promessa está totalmente condicionada a Ele. Tudo que Ele determinar, nós estamos sujeitos para que possamos receber essa promessa. O Pai está em Cristo e o Espírito de Deus também converge em Cristo Jesus. É Ele quem está direcionando. O que Ele está dizendo: tudo que eu vos tenho dito, é o Espírito que vos está vos ensinando. Tudo que eu vos tenho ensinado é o próprio Deus que está ensinando vocês. Então atende os vossos corações, porque Deus está ensinando na terra. Deus está dando a sua promessa na terra. Deus nos ensinou, Deus derramou do seu Espírito através do Senhor Jesus Cristo, para que a gente pudesse viver essa herança eterna. Tudo está convergindo em Cristo Jesus.
Ele está direcionando, tudo Ele está nos orientando para que a gente possa receber. Até aqui nós encontramos e já entendemos que Deus é Espírito, que Jesus está em Deus e que o Espírito de Deus está em Cristo Jesus. Nós precisamos hoje andar sobre essa promessa, viver sobre essa promessa. Um discípulo que andava com Jesus há 3 anos e meio, depois de tanto tempo e depois de uma ceia, Jesus pregando, dizendo: eu vou para o Pai. No capítulo 14 ele diz: eu vou preparar lugar para onde que eu estiver, vocês também estejam. Então virei, voltarei e levarei vocês para mim mesmo. E quando ele diz: eu vou para o Pai, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, como tu pergunta, mostra-me o Pai? Há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo eu caminho com vocês, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Sabe, irmãos, há tanto tempo Deus está conosco, porque a promessa de Isaías foi: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Há tanto tempo Deus quer tocar em nossos corações e nós não estamos resistindo uma palavra, nós estamos resistindo Deus. Há tanto tempo Deus está nos ensinando e estamos resistindo a Deus ao invés de resistir uma palavra. Pensamos que é uma palavra, mas se Jesus está no Pai, a palavra é do Pai, a palavra é do Espírito, e resistindo à palavra do Espírito, como que você deseja viver em Deus? Se resistir à palavra do Pai, como é que você vive em Deus? Se você resiste à própria palavra do Pai, se você resiste o próprio ensinamento do Pai, se você resiste o próprio ensinamento de Deus, a palavra de Jesus Cristo são as palavras a qual Deus derramou sobre a terra para que possamos receber a sua promessa. Só que Ele não queria simplesmente que a gente ouvisse a palavra de Deus, mas queria que Deus habitasse em nós. Ele não queria simplesmente que você viesse, ouvisse e se sentisse bem, pelo contrário. O que Jesus nos ensina através da sua palavra é dizendo: eu não quero que simplesmente vocês ouçam, mas eu quero que essa palavra habite totalmente dentro de você. E essa palavra é uma promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Pai está em Cristo e Jesus está em Deus, lançando sobre nós a sua palavra, a sua promessa, para que a gente possa viver em Deus, para que a gente possa viver no Espírito Santo da verdade. E no que resulta isso? Uma caminhada em Cristo Jesus. Capítulo 14, versículo 25 de João diz: tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou e volto para junto de vocês. Eu vou o quê? E volto. Eu vou e volto para junto de vocês. Só que o texto do capítulo 14 diz assim: Ele vai preparar lugar para que onde Ele estiver, Ele vai nos... Já esse texto está dizendo: eu vou e volto. Sabe o que Ele está dizendo?
O Espírito Santo está em mim. Eu vou, mas eu volto no Espírito Santo para alimentar a tua alma, para não te deixar só. O Espírito Santo revelará Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero conhecer Jesus, pastor. E quem é o crente, o servo que não tem esse desejo, né? Quem é um servo que não tem desejo de conhecer o seu Senhor, a ponto de dizer em suas orações muitas vezes: você apareceu depois de ressuscitado a quem? A Pedro, a Tiago, a mais de 500 irmãos de uma só vez. Qual é o crente que não olha e diz assim: eu tenho um desejo de ver a sua face, a sua promessa, eu tenho um desejo de lhe conhecer? Está aqui o Espírito Santo da verdade. Ele disse: eu vou, mas volto no Espírito, e deixarei com vocês, e estarei com vocês até a consumação do... É o Espírito Santo de Deus que revela Cristo Jesus sobre a nossa vida. Quer se encontrar com Jesus? Chegue até Ele e seja alcançado pela sua promessa. Nós entendemos que é o Espírito Santo que nos fará caminhar em Cristo Jesus. Por isso ele disse: tenho muita coisa a lhes dizer, mas vocês não poderão suportar agora. E não era outro que ia ensinar, era o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que nos ensinaria as coisas que nós deveríamos compreender. Porque tudo que o Espírito recebeu está em Cristo Jesus, porque eles são um. São três pessoas operando para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Recebemos a palavra em Espírito porque nascemos de novo. Vivemos em Cristo Jesus em Espírito porque Ele se revelou a nós. E somos cheios do Espírito por causa da sua promessa. Tudo que precisamos está em Cristo Jesus. Sabe aquele momento que você passa na sua vida, que você não tem resposta e nem tem um pastor muitas vezes para lhe dar o direcionamento, e você fecha o olho e diz: Senhor, só está eu e tu? Sabe aquele momento de angústia que você passa e você tem vergonha de contar para os outros? E no seu quarto você abre o seu coração e diz: Senhor, aqui eu estou na tua presença. Aqueles momentos de oração que você passa e quando se levanta com uma paz, foi porque o Espírito Santo entrou no teu coração, derramou bálsamo sobre a tua alma e você se levantou curado. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entrou no teu quarto, tocou no teu coração, aliviou a tua alma, derramou força sobre você. Você se reergueu e disse: eu vou vencer porque o Senhor dos exércitos está comigo. Eu vou vencer porque o Senhor entrou no meu quarto e derramou sua graça, o seu bálsamo sobre a minha vida. É esse o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, que nunca nos deixou só. É o Espírito Santo que nunca nos abandonou, mas se revela nos momentos, muitas vezes, da nossa angústia. Mas sabe qual é a diferença que hoje eu quero falar para você? É que Ele não quer se revelar para você só no momento das suas adversidades. Ele não quer se revelar simplesmente para você só no momento em que você está passando por aperto. Ele quer se revelar a você nas suas decisões de cada dia. Ele faz morada. Ele quer andar com você. Ele quer ter intimidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só clamamos e Jesus se revela através do seu Espírito nesses momentos de angústia, onde há intensidade, aonde há um coração quebrantado. E quando as nossas lágrimas caem, a gente sente o consolo do Espírito Santo de Deus entrar dentro do nosso quarto, entrar no meio da nossa luta, entrar no meio da nossa batalha.
Mas sabe aqueles momentos em que você quer tomar uma decisão correta, mas não consegue? Jesus quer entrar nesses momentos na sua vida. E não consegue tomar por causa de uma indecisão, por causa de um coração, por causa de um sentimento. Sabe aquelas decisões que a gente parece ser simples, que a gente pode tomar, mas quem anda com o Espírito Santo sempre é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente pensa ser simples, mas às vezes essa simplicidade nos leva para um caminho errado. Tem decisões na nossa vida que a gente diz, eu posso tomar, eu posso ser desse jeito, e às vezes essas situações nos levam para um direcionamento errado. E a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que o inimigo quer é nos afastar dessa intimidade. Tudo que o inimigo quer é nos tirar da presença de Deus e nos tirar da onde? Da onde o Espírito Santo nos leva a ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. Tudo que o inimigo quer é trazer para a gente, tornar a gente ficar distante, bastante distante de Deus, para que a gente não possa escutar a sua voz. A ponto de até numa oferta, Caim, por não ouvir a voz de Deus, entregar aquilo que simplesmente é algo voluntário, uma oferta, sim ou não? É algo voluntário. Mas Caim, por não ouvir a voz de Deus, entrega qualquer coisa. Por não ouvir a voz de Deus, traz ao altar qualquer coisa, a ponto de Deus o rejeitar. Tem coisas que parecem simples na nossa vida, mas é necessário nós tomarmos essa decisão de acordo com a vontade de Deus. Senão o inimigo nos afasta. E quando a gente pensa ouvir a voz de Deus, a gente não está mais ouvindo. Sansão era forte e valente, como diz a canção, né? O Espírito de Deus encheu. Mas há um problema. Ele desobedece à vontade de Deus. A primeira vez ele desobedece, parece que ele está tentando a voz de Deus. Parece ser simples. Só que na terceira tentativa, quando ele diz eu sou cheio de Deus, a Bíblia diz, e não sabia ele que o Espírito já havia se retirado dele. Ser direcionado por Deus é ter o coração totalmente entregue, ouvir a voz do Espírito Santo a cada detalhe, a cada momento da nossa vida, a ponto de ele dizer vai. E você? Teve um certo momento na minha vida que Deus me mandou levar algo para alguém, quando eu tinha uma célula no Monte das Oliveiras, ali na principal, pessoa ali morar perto daquele colégio. E eu não sabia que o cidadão estava passando por um momento de dificuldade, mas eu levei. Ouvir a voz de Deus muitas vezes nos leva a situação simples, mas que Ele quer fazer na sua vida. Cheguei lá, deixei, abençoei, disse amém, glória a Deus e fui embora. Às vezes Deus quer que você faça a sua obra, só que você não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós nos tornamos tão carnal, nós nos tornamos tão racional, tão comum, que a gente não se deixa mais levar pela voz do Espírito Santo da verdade. Nos últimos tempos nós sabemos que Deus levantará, e é por esses tempos que Deus levantará um novo avivamento sobre a terra. E esse avivamento está chegando. Mas a pergunta é, você tem a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Há um avivamento prometido sobre a terra, e esse avivamento está chamado de avivamento dos confins, aonde
toda a carne receberá da glória de Deus. O Espírito há de levantar, porque é um avivamento dos últimos tempos, é um avivamento dos últimos dias, aonde Deus virá se encontrar com a sua noiva e a arrebatará para si, porque é necessário que assim aconteça. Mas a pergunta, o nosso coração, será que nós temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Ou será que eu estou tão apegado com as coisas deste mundo que a voz de Deus já não faz mais diferença para mim? Ou será que eu estou tão preocupado com a minha vida aqui na terra que a voz de Deus já não faz mais diferença para mim? Tudo eu já sei. Como é que você vai viver a sua vida? Qual é o direcionamento que você quer tomar? Fique de pé no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer tocar na tua vida. Ele quer tocar na tua alma. O Espírito Santo de Deus, Ele quer reatar novamente a aliança de um contato com o Pai. Novamente a aliança de restauração, de ouvir a voz de Deus. E aqui eu vou dar um recado para você. Tome cuidado com a sua decisão. Você que vive em Cristo Jesus, tome cuidado com a sua decisão. Pergunte de Deus. Pergunte de Deus aquilo que você está fazendo. Pergunte de Deus se o seu caminho está certo. Pergunte de Deus se esse contrato que você fez realmente é da vontade de Deus. Pergunte de Deus se é isso que Ele quer para a sua vida, esse direcionamento. O homem tem os seus conselhos, mas Deus direciona os passos dos homens. O homem tem os seus estratégias, o homem tem os seus planejamentos, mas somente Deus tem o direcionamento correto para a vida do homem, porque aos olhos do homem todo planejamento parece ser bom, mas a Bíblia diz que às vezes esses planejamentos são caminho de morte, são caminho a qual vão levar ao inferno. Então derrame a sua vida diante de Deus e pergunta: Deus, é isso que tu quer? Será que eu não vou me perder, Senhor? Será que eu não vou te abandonar? Será que eu não vou deixar de ouvir a tua voz? Deus, será que isso é para mim mesmo? Será que é isso que tu tem me mostrado? Será que essa é a tua vontade para mim, Senhor? Será que é isso? Não fique enganado com coisas que os outros dizem para você, dizendo: não, tu não precisa, vai lá, toma a tua atitude. Você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus. É para Ele que você deve perguntar. Não fique enganado com quem senta com você e começa a te dar simplesmente um conselho humano, um conselho que parece normal. Ei, você serve um Deus, e é esse Deus que você serve que você tem que parar e perguntar: Deus, é isso mesmo? Deus, essa é a tua vontade? Deus, o que tu queres para mim? Para de perguntar para o homem, porque ele tem a resposta certa para ti. Não há nada que o nosso Deus não possa confirmar. Não há nada que o nosso Deus não possa direcionar. Então não entre em algo que Deus não lhe mandou. Não faça algo que Deus não lhe orientou. Nós servimos a um Deus e Ele direciona os nossos passos. Nós servimos a um Deus e Ele se revela ao nosso coração. E se acreditamos realmente na palavra, nós temos um Deus e a nomenclatura dele para nós se chama Pai. Quando nós vamos sair de casa, o que a gente faz? Meu filho chega e diz: pai, eu posso descer?
Pai, eu posso na igreja do meu colega. Pai, eu posso ir ali com fulano de tal. Se Deus é seu pai, por que você não pergunta dele o que você vai fazer? Se você considera ele como seu pai, por que você não chega com ele e pergunta dele? Pois ele mesmo em Cristo Jesus: se vocês me chamam de pai, onde está a minha honra? Se vocês mesmos me chamam de pai, aonde está a honra de pai? Por que tu não se achega a mim então, já que tu me chama de pai? Por que tu não pergunta de mim então, já que tu me chama de pai? Por que tu toma a tua decisão primeiramente, sem antes me consultar, já que tu me chama de pai? Se eu sou teu pai, diz o Senhor, aonde está a minha honra? É necessário chegar e dizer: pai, é a tua vontade para mim? Se não for, afasta de mim. Se não for, tira de mim. Todavia, faz a tua vontade na minha vida. O teu pai hoje tem um direcionamento para ti. Senta como você chega, ou como às vezes eu chego com meu pai e quero conversar com o senhor, e diz assim: eu preciso conversar com o senhor a respeito de tal coisa. Hoje ele está aqui para te dar direcionamento, para dizer: pai, perdoa por algumas decisões que eu tomei, mas hoje eu preciso de ti. Ele é um Deus que socorre os aflitos. Feche os seus olhos. Comece a orar a Deus. Há quanto tempo você não fala com teu pai? Há quanto tempo você não fala com ele? Hoje ele está te convidando a falar com ele. Oi, o de que manda na Bansurianda e Naragás. Jesus está ouvindo a sua voz nesse momento. Fala com ele. Assim como Davi, quando ia para a guerra, pegava o seu manto e dizia: Senhor, é para mim ir. E Deus dizia: vai. Assim como Gideão, que diz: Senhor, se é para me fazer isso, então me dá um sinal, faz com que essa lã esteja molhada e ao redor esteja enxuto. O teu pai quer falar contigo essa noite. Ele tem resposta para o teu coração. Ele tem resposta para a tua vida. Existem pessoas lá fora chorando, sabe por quê? Porque tomaram decisões que não provinham de Deus e agora estão chorando em um relacionamento, estão chorando em uma posição a qual Deus não colocou, estão declinando seu coração, sua vida está acabando. Mas existe um Pai que desceu do céu essa noite, está colocando o teu coração no lugar, está orientando a tua vida, está colocando, te abraçando e dizendo: eu estou aqui, ainda que tu tenha errado, eu sou o Senhor, o teu acolhedor, o teu protetor. Eu sou Deus que te amo, que não te desamparei. Eu sei que tu se distanciou, mas eu te recebo hoje aqui na minha casa para te abraçar e para te dizer: ainda tem sandália, ainda tem anel, ainda tem um caminho novo, ainda tem um cabrito, ainda para preparar uma festa para ti, porque eu sou o teu Deus. Nunca te deixei só, mas te esperei. Mesmo na tua decisão, a qual eu não concordei, eu te esperei aqui. Mesmo no caminho que tu não me ouviu, eu te esperei aqui. E vim falar: te abandonei. Eu sou o teu pai e te amo. Ele abraça o teu coração. São momentos pequenos que nos afastam de Deus, irmãos.
Você sabe disso. Deus está falando para você: esse teu momento pequeno que tu está tendo fora da minha presença está te afastando de mim. Esse teu momento pequeno que tu acha que não tem nada a ver, tu está se afastando de mim. Eu estou vendo o teu coração. E o de que manda na basuriando e naragás. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. O céu desceu nesse lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. O céu desceu nesse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Você tem coragem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, Senhor, renovo as tuas forças. Eu, Senhor, te levanto novamente. Eu, Senhor, derramo graça sobre a tua vida e do meu Espírito Santo sobre a tua casa, para que tu possas se levantar novamente, para que tu possas se erguer novamente, para que as decisões que tu tomou, que te deixaram no meio do caminho, te deixaram abandonado, te deixaram muitas vezes desamparado, eu, o Senhor, vim e te acolhi, porque eu sou o Senhor da tua vida. E tu, na minha presença, faz grandes obras, porque eu estou contigo. Pois eu me lembro da tua caminhada, quando tu estavas comigo, aonde tu tinha prazer no teu coração em fazer a minha obra, aonde tu tinha prazer no teu coração, aonde tu tinha prazer no teu coração de exercer a minha vontade na casa onde eu te coloquei, aonde eu te ergui. Eu, o Senhor, não te abandonei, mas te trouxe novamente para renovar as tuas forças, para renovar o teu coração, para renovar o teu espírito, para te levantar e dar força para caminhar, para atender as tuas orações, as tuas lágrimas. Oh, Jesus, oh, glória. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 o céu desceu nesse lugar. Jesus, passa o teu bálsamo, Senhor, sobre as feridas, sobre o coração, sobre a alma, por não resistir, Pai querido, muitas vezes, e dar ouvido mais ao natural do que ao sobrenatural que provém de ti, Senhor. Passa o bálsamo, Pai querido, nas feridas que foram feitas no decorrer da história,
Que tu possa, Pai querido, agora curar a alma, Senhor Jesus. A alma sedenta, a alma aflita, a alma que foi enganada, a alma que foi, Senhor Jesus, totalmente ferida por palavras. Tu és o Deus que cura a alma. A alma, Pai celestial, que foi totalmente ultrajada, Deus, por palavras, Senhor Jesus, por caminhos tortuosos, porque o inimigo, Pai querido, veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, veio, Pai querido, para destruir os sonhos, para destruir o planejamento, veio para destruir a família. Deus poderoso, que a tua mão poderosa, Senhor Jesus, nesse momento possa passar sobre esse coração, estabelecendo novamente os sonhos, a esperança e o propósito, Pai querido, para viver as tuas promessas. Assim, Jesus, eu oro que o teu Espírito Santo nesse momento possa agir em cada coração, consolando a alma, consolando o Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.